Candidatura do Flávio Bolsonaro não para de levar pancada de todos os lados. Agora foi a vez de Tarcísio de Freitas dar uma pancadinha no Flávio Bolsonaro, porque o Tarcísio disse que ele apoia o Flávio Bolsonaro, ele é leal a Bolsonaro, mas que existem outros nomes à direita que vão para a candidatura no ano que vem, falando dos governadores. Quando o Tarcísio fala que outros nomes à direita vão para a disputa, ele está simplesmente esvaziando a importância da candidatura do Flávio e está diminuindo a candidatura dele. Eu não sei se o Flávio Bolsonaro vai aguentar toda essa pressão, porque ele é alguém muito frágil emocionalmente, psicologicamente. Basta lembrar do que aconteceu no debate da Bandeirantes quando ele se defecou. Aquilo é um grave ou grande sinal de fragilidade emocional. Então, mesmo que essa candidatura seja um blefe, o Flávio errou completamente falar que ele tinha um preço, a pressão está muito grande e eu acredito que ele vai desistir. Entretanto, essa história de que a candidatura do Flávio é menos viável do que a do Tarcísio, do que a de outros candidatos à direita, é falsa. Porque o Flávio Bolsonaro é tão viável quanto todos os seus adversários à direita. Eles estão fazendo isso porque eles querem que o Flávio saia e retire a sua candidatura, porque se outras candidaturas à direita forem colocadas contra ele no primeiro turno, ele derrota todas. E eu quero que você coloque nos comentários qual é a sua opinião sobre essa fala do Tarcísio de Freitas. Ele reduziu a candidatura do Flávio Bolsonaro? Você acha que o Flávio Bolsonaro vai levar a candidatura até o final? Você tem que colocar aqui nos comentários. E outra, Flávio é mais ou menos viável? Se for um primeiro turno contra Flávio, Tarcísio, Zema, Caiado, quem vai para o segundo? Deixa o like no vídeo se você também considera essa candidatura de Flávio um fiasco e se inscreva no canal. O Flávio Bolsonaro, na sexta-feira passada, anunciou que ele foi o ungido do pai para ser o candidato à direita em 2026. O Tarcísio ficou quieto, ficou calado, o Flávio até deu uma declaração acenando para o Tarcísio. E na segunda-feira, finalmente, o Tarcísio de Freitas quebrou o silêncio e comentou a candidatura do Flávio. O Tarcísio disse que ele apoia o Flávio em primeiro lugar e ele é leal ao Bolsonaro. Ele tem uma lealdade incondicional ao ex-presidente. E por que ele falou isso? Porque o Tarcísio está sendo pressionado a lançar a candidatura para competir com o Flávio Bolsonaro ou contra o Flávio Bolsonaro no primeiro turno, para ver quem vai disputar contra o Lula no segundo. Existe essa pressão, então quando o Tarcísio fala que ele tem uma lealdade incondicional ao Bolsonaro, ele está falando, contra o Flávio eu não disputo. Porém, o próprio Tarcísio disse assim, olha, existem outros nomes à direita que vão lançar a sua candidatura. E ele está se referindo aos outros governadores. O Ronaldo Caiado, por exemplo, recentemente saiu do hospital e já lançou uma campanha nacional, uma peça publicitária nacional. É muito possível que ele saia como candidato para ter um desempenho tão pífio quanto 1989. Vai ser muito engraçado ver o Caiado se lascando, que é o cara que tem uma certa... Eu não vou muito com a cara do Caiado não, mas ele deve sair como candidato. Quem também deve sair como candidato é o Ratinho Júnior, porque o Gilberto Kassab está insistindo nessa candidatura, talvez não saia como ele insistiu na candidatura do Rodrigo Pacheco em 2022. De qualquer forma, quando o Tarcísio fala que outros candidatos vão sair, ele se refere ao Flávio Bolsonaro como sendo apenas mais um candidato, mais uma opção, esvaziando assim a candidatura do Flávio, mas principalmente esvaziando a importância do Flávio Bolsonaro. Ele fala, o Bolsonaro eu posso ser leal, mas o Flávio é apenas mais um. Segundo o Caio Junqueira, da CNN Brasil, há um movimento dos aliados do Tarcísio de Freitas para que ele se afaste do Bolsonaro e da família Bolsonaro sem pressas. E talvez essa fala do Tarcísio, não declarando apoio absoluto, mas declarando lealdade, mas esvaziando ao mesmo tempo a importância da candidatura do Flávio, possa ser esse movimento de afastamento. E você pode colocar nos comentários se você acha que essa fala do Tarcísio já é esse gesto de distanciamento. Por que o Tarcísio estaria fazendo isso? Porque os aliados do Tarcísio, como todo o Centrão, como toda a esquerda, como todo o Brasil, enxergam essa candidatura do Flávio como sendo um blefe. Um blefe do Bolsonaro para conter o avanço e o crescimento político de Michele, manter a direita, pelo menos por enquanto, rodeando o Bolsonaro e principalmente para precificar o apoio em 2026. Todo mundo viu isso. Essa candidatura seria um blefe para essas coisas.
Só que a estratégia falhou quando o Flávio Bolsonaro vem e abertamente diz que ele tem um preço, ou seja, é uma candidatura fake. Ele mesmo anuncia que é uma candidatura fake, depois ele vem a público e tenta desmentir. Eu até cogitei que poderia ser uma guerra híbrida da família Bolsonaro, mas se foi muito mal executada, dessa de criar essa confusão toda, e a candidatura dele acabou sendo muito esvaziada e a estratégia acabou se ferrando. Então, o entorno do Tarcísio acredita que o Flávio vai abandonar a candidatura muito em breve. E o Tarcísio poderia se lançar como candidato entre final de fevereiro e início de março. Será? Temos que ver. Para forçar o Flávio a abandonar a candidatura, o Centrão está dizendo que Flávio não é um candidato viável. Só que isso é um erro. É um erro. Porque não há diferença do Flávio candidato para Tarcísio candidato, para Bolsonaro candidato, para Michele candidata, para Zema candidato, para Caiado candidato, para qualquer outro candidato. A candidatura de Flávio é tão viável quanto a de todos os outros. E por que isso? Porque em absolutamente todos os institutos de pesquisa, seja Quest, Datafolha, Atlas Intel, CNT-MDA, até mesmo o Instituto Paraná, o Lula aparece com as mesmas intenções de votos para todos os cenários. Todos os cenários que a Quest avalia, que o Datafolha avalia, que o Paraná Pesquisa avalia, que a Atlas avalia, o Lula tem a mesma quantidade de votos. Os números variam de instituto para instituto, mas dentro do instituto, dentro dos cenários estabelecidos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, Lula tem a mesma quantidade de votos. O que isso significa? Significa que há um voto muito cristalizado. O voto em Lula é cristalizado, o voto nos opositores de Lula também é um voto cristalizado. Então não faz diferença o adversário de Lula, todos eles têm a mesma viabilidade. Isso precisa ser entendido, porque não é algo que aparece em apenas um instituto, é uma tendência que aparece em todos os outros institutos. E o Centrão força a retirada do Flávio, porque se for um candidato contra o Flávio, no primeiro turno, o Flávio ganha de todos, porque o Flávio representa muito mais a direita e os interesses ou a ideologia da extrema-direita, da direita da própria extrema-direita, do que qualquer outro candidato. Zema é um candidato regional, Tarcísio de Freitas, ele tem um pouco mais de abrangência nacional, mas não como Flávio. O Caiado também é regional, até o Ratinho Júnior, que é tão alardeado, é um candidato regional. E o Centrão precisa desses candidatos tendo mais destaque, mesmo que sejam derrotados pelo Lula, para aumentar as bancadas, tanto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Congresso. Tanto no Senado. Por isso que a análise que o Leonardo Sakamoto fez no UOL é uma análise bem equivocada. O Sakamoto disse que a resiliência do Bolsonaro submete o Centrão e a Faria Lima. Eles estão submissos ao Bolsonaro. Por quê? Porque os números daqueles que apoiam a prisão do Bolsonaro e aqueles que rejeitam a prisão do Bolsonaro permanecem constantes em vários períodos. Não há oscilação, mesmo com a mudança de pergunta. Então essa é da pergunta de pesquisa que leva àquele resultado. Então há uma cristalização dessas posições. E o que o Leonardo Sakamoto não entendeu, e ele erra na análise dele, é que ele não faz análise baseado na ótica da polarização. Isso é importante ser entendido. Todos aqueles que fizerem análises de institutos de pesquisa, análises de qualquer pesquisa envolvendo política, que não tiverem no seu escopo analítico a ótica ou a parte da polarização, levar em consideração a polarização, todos vão estar errados. Todos eles vão estar fazendo interpretações equivocadas. O Bolsonaro ele tem essa resiliência contra aqueles que apoiam ou não a sua prisão, porque ele não é mais uma figura... Ele não é mais um homem. O Bolsonaro ele é o simulacro de uma representação ideológica da extrema-direita. Então tudo que envolve esse simulacro vai ter exatamente a mesma quantidade de apoio. Isso precisa ser entendido. O Flávio, ele consegue derrotar todos os outros e ele é um candidato mais viável do que todos os outros porque ele representa melhor essa ideologia. A ideologia da extrema-direita. Então, se não levar em consideração a polarização, todos vão acabar errando nas suas análises. Se não fosse Bolsonaro na situação, mas outro candidato,
tão igualmente conhecido como ele, teria a mesma votação, a mesma percepção diante da prisão, da justiça ou injustiça com relação à sua prisão. Estão puxando o tapete do Flávio Bolsonaro para tirar a família Bolsonaro do jogo político, e isso a gente já sabe há muito tempo.